Vamos lá então, começar a falar aqui qual é a origem, como é que começou a história de vocês com impressão? Com impressão? Bom, na verdade nós começamos com... Bom, eu vou falar Wallace. Sim. Muitos anos atrás, hein? Isso 90. Primeiro contato que eu tive com uma copiadora, naquela época não tinha impressora, foi até dentro de um quartel, onde eu estava servindo na época, né? Na aeronáutica. Legal. E eu trabalhava lá. Você era da aeronáutica. Você tem cara de militar. Um pouquinho. Então, e aí lá eu tive um contato, achei interessante. E o meu irmão prestava serviço para essa base. Uhum. E ele ia lá e dava manutenção, eu achava legal. Quando eu saí, fui trabalhar com ele, na parte técnica. Uhum. Aí conheci a Marta nesse período. E aí começamos um negócio dentro da UFMG. Uma loja, na época não tinha impressoras, era só copiadoras e a gente começou a trabalhar lá com Nashua. Legal isso aí. Vamos aqui. Conforme o Wallace for falando, eu vou fazendo perguntas só para a gente não perder e a gente trazer informação. Por que as máquinas copiavam e não imprimiam? Só para o pessoal poder entender. Qual é a diferença de uma copiadora para impressora? É lógico que uma copia e outra imprime. Por que as máquinas não imprimiam? Eram todas analógicas. Não tinha essa parte de conexão, não tinha nada disso. Placa de rede, conexão, nada disso. Nada. Era botar a folha ali e copiar isso aí. Botar a folha e copiar, só isso. E na época eram essas Nashuas, né? Era tinta líquida, era dispersante, toner líquido, sujava a gente todo. A Marta perdia várias roupas que ia colocar aquele toner, sujava, voava tinta para todo lado. E a gente tinha uma loja bem pequena, o espaço era a conta dela e a máquina. Então, aí fomos aos poucos. Você botou uma primeira lojinha. Uma primeira lojinha para dentro atender ali a universidade. Isso. Era dentro da faculdade de Química. Legal. Era uma salinha assim, um retângulozinho. Cabia a máquina, a copiadora, eu e uma cadeira lá. E uma encadernadora também. Então, como é que era o negócio? Isso é década de 90, né? Exato. 92. 92, por aí. 92. Como é que era o negócio? Era uma máquina para copiar, os alunos iam lá para fazer cópia, para fazer uma apostila, e tal. Material, às vezes, nessa época ainda eram poucos professores que deixavam material. Mas o aluno ia lá para tirar uma apostila, para fazer trabalho, né? E imprimir, às vezes, copiar. Material de livro, né? Que o professor às vezes passavam. Aí eles levavam para a gente copiar e encadernava. Né? Na época fazia apostila. E isso aí era o que tinha na época de movimento, né? Não tinha nenhum serviço extra, assim, a exceção de cópia e encadernação. Cópia e encadernação, basicamente. Exatamente. Nesse período, a Marta ficava, que era até dentro do prédio de Química, ela ficava, eu trabalhava na empresa, na parte de manutenção, né? E aí foi passando o tempo, eu fui tentando conseguir outras lojas dentro da UFMG. Aí eu consegui mais uma loja, trabalhei ainda um tempo nessa empresa, que era até do meu irmão, de manutenção, nas Nachas. Sim. E fui comprando máquina, com salário, fui comprando, reformava e colocava nas lojas. Então você aprendeu a trabalhar com seu irmão, basicamente, irmão, ali. Isso, na parte técnica. E o seu irmão trabalha com isso até hoje? Não, ele saiu já tem um tempo. Saiu já tem um tempo. Muito tempo. Aí você aprendeu ali, então você é técnico. Sim. Legal. Então o Wallace é técnico. Sim, vim da parte técnica. Da parte técnica de copiadora. Isso. Colocou uma copiadora. A Marta, vocês já eram casados nessa época? Não, namorava. Não. E até o interessante é porque nós não casamos logo de início, porque a gente juntava dinheiro para casar e ela comprava máquina. Aí juntava dinheiro, comprava máquina. Nunca dava para casar. A Marta chegava para... E aí, vamos casar? Nunca. Acabei de comprar uma máquina. Aí você comprava a máquina e vendia? Não, nessa época, teve um período que eu comprava, vendia e pegava esse dinheiro, investia em outra, colocava na loja e ficava fazendo essa... Você comprava aqui mesmo, máquina, recuperava, fazia manutenção? Em Minas mesmo, comprava em São Paulo, levava para lá, fazia a manutenção, instalava na nossa loja ou vendia algumas. E o que te dava mais dinheiro nessa época? Era a copiadora ou era... Era a copiadora, que estava dando mais retorno. A copiadora te dava mais retorno do que a venda das máquinas? Sim. Exatamente. Não.
No caso, os dois, nesse momento, né? É porque no início a ideia não era vender a máquina, né? Ah, sim. A gente queria era renovar o quadro, o parque de equipamentos mesmo. Que a gente ia então a sempre gente atualizando. focava na prestação de serviço, né? Era ali, a gente comprava o equipamento para prestar o serviço. Isso. E aí, vieram outras lojas, né? A gente saiu da Química, nós fomos para a Fafiche, né? Lá na Fafiche nós contratamos mais funcionários, colocamos mais equipamentos e ali a gente começou a prestação de serviço mais focado mesmo, assim. Saí da empresa. Onde trabalhava até o horário era mais extenso, né? A gente trabalhava lá de 8 às 10 da noite até o final do expediente da faculdade, né? E com isso foi surgindo a necessidade de adquirindo mais equipamentos ou renovando o parque, né? E aí a gente, para renovar, a gente vendia o equipamento. E aí começou a ter uma procura, né? A gente vendia, o cliente já sabia, às vezes, né, precisava de equipamento, procurava a gente. Ou a gente precisava vender, já oferecia. E o que acontecia? O que aconteceu, na verdade, dentro da UFMG? Isso nós estamos falando de 96, 97, século passado, né? Século passado. Então, as pessoas, elas não investiam em equipamentos, assim, para melhorar a qualidade do atendimento para os alunos. E assim, eu e a Marta, a gente sempre procurou tentar fazer o melhor, sabe? E então o que eu comecei a fazer? Eu comprava os equipamentos, colocava rodando um período, 1 ano, 2 anos, e com a intenção de melhorar a questão de velocidade e qualidade, aí eu comprava um equipamento melhor e vendia aquele no mercado mesmo, lá no iniciozinho. Aí começamos a fazer isso, nós ultrapassamos a concorrência dentro da UFMG, onde os clientes, todos os prédios, né, todos os alunos de outras universidades, que era o campus ali, eles procuravam a gente. E porque tinha, geralmente, dentro do campus tem várias copiadoras, né? Sim, sim. Então, aí nós começamos a melhorar e aumentar muito a velocidade. Naquela época, máquinas eram de 15 páginas por minuto, 20 páginas por minuto. Isso que eu ia te perguntar, a produtividade de uma máquina dessa da época. Só que aí existia algumas máquinas da Nacho nessa época que faziam 90 páginas por minuto, que era 3090, né? 39. Acho que era 3090. Era um jato. Eu nunca vi uma máquina dessa, Nacho. Nacho. Eu nunca vi uma máquina dessa. Não sou dessa época, não. Sou louco para conseguir uma de volta. Então, assim, a gente ultrapassou a concorrência, né? Você pegou a de 90? Peguei, nós tínhamos, e era uma máquina que você colocava em cima da mesa. Caramba. Só que ela era grande, assim, não é igual as de hoje, né? E você colocava em cima da mesa e ela ia tirando cópia e ia balançar na mesa. Tempo de cair no chão. Aí beleza. Chegamos a esse ponto, começamos aí veio a parte das máquinas analógicas a pó. Mas essa máquina não era uma laser. Não era laser. Não era laser. Como é que era o sistema de cópia dela? Tinha uma banheira, a Nacho, né? Tinha uma banheira líquido e ela tinha umas mangueiras que jogava a tinta lá em cima, e o processo dela era bem parecido, mais ou menos, com as de hoje, né? Corona de carga, corona de transferência, rolo de correia de inversão, lâmina de inversão, cilindro. Então, assim, dava uma qualidadezinha e um cheiro de querosene terrível, porque o dispersante tem um cheiro de querosene. E logo depois começou a aparecer as máquinas a pó. Era Kyocera, Triunfo, qual que era a outra mesmo? Kyocera, não é Kyocera, não é Triunfo, esqueci o nome da outra. Mita, Triunfo. Aí apareceu a Minolta. Na época era uma 313, se eu não me engano. Achei interessante, mas não comprei. Compramos, foi Mita. 4055, mas sofremos.
Porque a máquina não funcionava de jeito nenhum, assim. Ela tinha problema com unidade de revelação, aquele tipo de coisa. Aí fui trabalhando e a gente comprava equipamentos em São Paulo, de alguns importadores, que a gente sabia que eles importavam. Aí foi a primeira vez que eu vi uma Minolta e nós compramos uma Minolta. Impressora já? Não, analógica ainda analógica, que era 8600. Isso 2000, 99 por aí. 98 nós casamos, foi 98 nós casamos. Então, compramos essa máquina, era 60 páginas por minuto. Era um avião. E na época tinha Xerox, que era 1065, e essa máquina. Nós ficamos até em dúvida, compra Xerox ou compra Minolta? Acabamos comprando a Minolta e desde lá a gente sempre optou por Minolta por ser uma máquina. Depois do casamento, né? Depois do casamento. Abençoa. Mas porque nós ficamos... Enrolou 6 anos. Não, 7 anos e meio? mas ficamos 3 anos. Compra a máquina, não dá para casar. Compra a máquina, não dá para casar. Desse jeito. Então, comprou a máquina errada e falou assim, era melhor a gente ter casado.